Meu querido e minha querida, dando continuidade ao vídeo anterior, falando sobre a unidade da Igreja de Cristo, ou a união da Igreja, né? A união da Igreja, conforme eu estava falando antes, né? No vídeo anterior, que a filmagem acabou, né? Então o que acontece? Nós poderíamos citar vários textos, várias passagens das Escrituras Sagradas que relatam, né, esse ponto, essa questão central, que é a unidade, a união do povo de Deus na terra. E quando nós falamos dessa unidade, dessa união, nós não podemos deixar de falar, de declarar o que é a igreja. Nós temos que ter isso em mente, o conceito da igreja, o que é ser igreja. Porque se nós não tivermos esse conhecimento básico, nós estaremos confundidos e enganados. Porque você pode raciocinar comigo, olha só. É só você fazer um simples estudo do decorrer da história. Quando você começa a estudar a história, o que você começa a entender? Que as religiões são criações de homens. Os homens criam as suas próprias religiões. Religião é criação de homem. Aí o que acontece? Já a fé não é uma criação de um homem. O homem não tem esse poder de criar a fé. A fé é um dom do Criador para o homem. Então, quando você tem fé em Deus Pai, essa fé que você tem não vem de você mesmo, mas vem dele para nós. Então, a fé não é a criação de homem. A fé é um dom de Deus para o homem. Então, quando você passa a ter fé, quando você acredita em Deus, no teu coração você crê, você sabe que existe um Deus, e esse Deus foi revelado pelo povo judeu antigo, lá do Estado antigo de Israel, naquela época, né? Deus se revelou através daquele Estado antigo. Deus se revelou ao mundo através daquele povo, daqueles povos lá do Oriente. Tanto é que está escrito nas Escrituras que a salvação vem dos judeus. A salvação vem de quem? Vem dos judeus. Por quê? Porque o Messias, ele nasceu naquele povo lá de Israel, naquele povo antigo de Israel. Não é o Estado Novo de Israel, no Estado antigo de Israel. Então o Messias, ele escolheu, o Pai Celestial escolheu uma mulher virgem, né, que nós conhecemos como Maria, né, e decidiu, né, fazer com que o seu filho viesse a ser gerado através no ventre dessa mulher. E veio à terra, né? O Messias, conforme nós sabemos, ele veio ao mundo em forma de carne. E o meu querido, para a gente falar em unidade da igreja é uma coisa maravilhosa, quando nós vemos o exemplo do Messias, o exemplo de Cristo. Olha, o nosso espelho, o meu espelho, o teu espelho, meu querido, deve ser sobretudo Jesus, o Messias. Ou Yahushua, ou Yeshua, como você quiser pronunciar, mas nós estamos falando do Messias, daquele que veio lá do povo chamado judeu, né, daquele povo antigo, né, lá na Palestina, lá no Oriente. Então, quando você tem um espelho em Jesus, é algo maravilhoso. Porque olha só, Jesus, sendo em forma de Deus, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele, o que ele fez? Se esvaziou. Ele se esvaziou daquele todo poder que ele tinha como se, ele poderia, enfim, se declarar, eu sou Deus e acabou, eu faço o que eu quero e eu que vou fazer e acabou. Não, mas ele se esvaziou e tomando a forma de servo, se humilhou, tomando a forma de homem, se humilhou, ele se fez como nós. Então olha só que exemplo de humildade. Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele se humilhou, se fez como nós, homens fracos, pobres, ele teve sede, ele teve fome, ele chorou, ele tinha sentimentos conforme nós temos,
Teve angústias, conforme nós temos também, meu querido. Passou aflições, conforme nós passamos aflições. Teve problemas aqui na terra. Foi perseguido pelos religiosos da época, conforme nós também somos perseguidos. Sabia que a igreja verdadeira é perseguida? Pelos religiosos também. Não muda, isso aí não muda não. Você pode ver, nós como igreja, nós não perseguimos ninguém. Nós não estamos aqui gravando um vídeo para falar mal de político, para falar mal de denominações, mal de igrejas, mal de irmãos, de irmãs. Não estamos aqui pregando como igreja para perseguir ninguém. Mas quando nós falamos a verdade do Evangelho, nós somos perseguidos. Principalmente pelos religiosos. Principalmente. Porque aqueles que são religiosos, eles não aceitam a verdade. Eles preferem continuar enganando o seu próximo, exercendo domínio sobre o seu próximo, exercendo autoridade sobre os seus irmãos, né? Tendo orgulho, deixando o orgulho prevalecer, né? Muitos têm prazer de dominar o seu próximo, de fazer aquilo que ele quer que o seu próximo faça. Isso aí é um sentimento humano, contrário aos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele deu um exemplo. Que sendo em forma de Deus, como eu citei agora, ele não teve por usurpação, ele não quis ser igual a Deus, mas se fez como nós. E a palavra de Deus diz que ele era manso e humilde de coração. Olha que exemplo maravilhoso, meu querido. Então nós devemos ser manso e humilde de coração. Devemos nos espelhar em Jesus, né? Não ter ambições de querer ser maior, melhor do que alguém, né? Ambições nesse mundo de querer ficar milionário, rico para mandar nos outros, para ter poder sobre as pessoas. Não. A verdadeira igreja, ela é submissa ao cabeça que é Cristo. Eu sou submisso ao cabeça que é Cristo. Eu tenho comunhão com todos os meus irmãos na face do mundo. Todos aqueles que professam a fé em Jesus, no Messias. Eu tenho comunhão com meus irmãos. Tenho comunhão. E essa comunhão é o próprio Espírito Santo que faz com que essa comunhão aconteça. Você está entendendo, meu querido e minha querida? É o próprio Espírito Santo que concretiza isso em nós. E olha só, isso já é um grande... Até mesmo para os ateus, as pessoas incrédulas que não acreditam, isso já é um ponto tremendo. Se eles parassem para pensar um pouquinho, falam, como é que pode esse povo ser unido, né? Pensamentos diferentes, cada um pensa de uma forma, mas são unidos, né? Não há briga entre eles, não há contenda entre eles. Por quê? Porque eles são unidos. Por que eles são unidos? Porque o Espírito Santo é que nos une. Agora é claro que no meio da igreja existem os falsos irmãos. Naquela época tinha. Tem os falsos irmãos que se introduzem no meio da igreja também. Tem. Mas logo eles são descobertos. Logo são descobertos. Né? Porque pelos frutos nós conhecemos uma árvore. Não foi assim que Jesus falou? Pelos frutos se conhece a árvore. Então aqueles que são falsos, logo nós vamos conhecer eles pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto mau. E nenhuma árvore má pode dar fruto bom. Uma árvore boa, ela vai dar um fruto bom. E uma árvore má vai dar um fruto mau. Então pelos frutos nós conhecemos a cada um. Entendeu, meu querido e minha querida? Cada um. Então agora é importante a gente saber de uma coisa. Que no grande dia, quem vai separar o joio do trigo é o Mestre. É Jesus Cristo. Não somos nós que vamos separar o joio do trigo. Agora, bom seria que todos fossem trigos, né? Bom seria que todos fossem trigos. Então, por isso que é importante a unidade da igreja. É importante estarmos unidos. Vocês veem que eu gravo esses vídeos. Tem pessoas que gostam de chegar ali e negativar o vídeo, né? Gostam de... uns mandam até comentários. Às vezes eu bloqueio até os comentários para mim poder ler. Tem pessoas que ficam me xingando, começam a querer me perseguir, falar mal. Eu nem esquento, eu vou continuar pregando o amor, a palavra, né? Porque eu sei que só a palavra de Deus pode mudar o ser humano, quando ele quer e quando ele recebe a palavra no seu coração. Porque também não adianta a gente forçar uma pessoa a querer, forçar uma pessoa a gente querer que ela creia naquilo que a gente crê. Não adianta, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Pelo Espírito.
Então o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Qualquer pregador pode pregar o evangelho, falar na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem poder. Até mesmo quando sai da boca de um falso profeta, de uma pessoa interessada somente em coisas materiais, usa o evangelho para enriquecer, né? Enganam as pessoas com a palavra de Deus. Até mesmo essas pessoas, quando elas falam a palavra não é delas. Elas estão falando a palavra de Deus. Então o poder está na palavra de Deus e não na pessoa que está pregando a palavra de Deus. O poder está na palavra. Então a palavra de Deus, ela continua tendo poder. Por isso que Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais vão de passar. Então a palavra de Deus, ela tem um poder tremendo de convencer-nos, nos convencer que ela é verdadeira. É por isso que nós não seguimos a uma religião, mas sim a fé em Jesus. Que essas palavras podem ter te ajudado em nome de Jesus. Amém.